Gente, voltei. Voltei aqui porque realmente a internet deu problema aqui. Mas agora vamos ver. Vamos ver que eu vou conseguir chamar a missionária Rebeca em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Vai dar certo esse negócio aí, ó. Vai orando aí, crente. Vai orando. Vai orando. Vai orando aí. Anaramantaramaxê, porque esse encontro aí é de Deus. Esse encontro aí é Deus que está fazendo. E eu creio que Deus tem algo nessa noite para as nossas vidas. E nós vamos fazer. Aleluia. Nós vamos fazer. Estou esperando ela entrar, missionária. Vamos lá. Vamos lá. Missionária Rebeca. Deixa eu ver se ela está aqui. Missionária. Aqui. Deus, aleluia. Aleluia. Meu Eita, Deus! eu vou falar em mistério. Boa tela. Glória a Deus, pastor Daniel. Amém. Ai, Jesus. Travou. A senhora tá vendo a gente aí? Eu Travou. tô vendo bem demais. Então vai. Tô vendo vocês dois. A tela para mim que tá travada, eu tô parada assim aqui na tela. Não, mas aqui você tá movendo. Aleluia. Então, bom. Tá Então, bem, vamos embora, para a gente não mexer nesse negócio. Vamos embora. Uma hora já vai destravar a minha tela aqui. Então eu estava falando aqui pro pessoal, Rebeca, que a amiga de fé é aquela amiga que é sua amiga independente de qualquer situação. Que está disposta a pagar o preço por você. Que nem Deus uniu Ruth e Noemi para estarem juntas num propósito. Para quê, pastora? Para abençoar a vida dela e a vida de outras pessoas. Porque a amiga de fé, ela não tem interesse. Ela tem propósito. Eita! A diferença para amiga de fé, para amiga comum, é que a amiga de fé tem propósito. E Deus colocou no meu coração fazer esse live, amiga de fé, uma vez por mês, porque Deus falou assim para mim, você vai chamar mulheres que não têm interesse, que têm propósito. Você vai chamar mulheres que não têm interesse, que têm chamado. Você vai chamar mulheres, que eu convoquei nesta última hora para uma grande obra. E o Senhor me disse assim, a amiga de fé, ela faz por amor, ela não faz por interesse. E o Senhor colocou no meu coração, a primeira pessoa foi você. Amém. Nós nem somos íntimas assim, tão íntimas, mas não precisa. Não precisa. Não precisa. Porque a união espiritual já nos diz tudo, né? E eu estou muito feliz, Rebeca, de ter você aqui hoje. Eu sei que foi difícil a gente entrar, houve algumas coisas, mas o Senhor está no controle. Eu sei que Deus vai te usar, eu sei que Deus vai usar a sua boca. Se você quiser cantar com seu esposo, fique à vontade. Nós Amém. Estamos aqui para receber de Deus. Você está aí para receber? Já manda um foguetinho para um crente que está meio assim cansado e fala para ele, vem receber de Deus com essa profeta. Amém? Vamos ouvir a missionária Rebeca agora, em nome de Jesus. Amém, pastora. Graça e a paz a todos os irmãos que estão chegando aí. É uma alegria muito grande, é um privilégio. Quando eu me conduzia, eu preguei agora de noite lá na igreja do pastor Luciano. Que Lá em bênção! Luciano, foi. Aí eu preguei lá em Luciano e Daphne agora, e aí vim correndo aqui para casa da minha sogra, estou aqui na casa da minha sogra hoje vim fazer essa live. Mas enquanto eu me arrumava para ir lá para Luciano, porque eu vim direto, né? Eu pensava na nossa live aqui nessa noite e eu agradecia ao Senhor e me via tão privilegiada por estar nessa live. Porque por quantas vezes eu criança, a pastora Vanessa jovem, eu não tão criança,
Eu não sou É criança, verdade, é verdade. porque eu me lembro, mas ali eu criança, em torno de uns 10 anos, a pastora Vanessa jovem, É conduzindo a verdade. mocidade ali na Madureira, lá no tempo do Galpão. E eu ainda me É, lembro, eu era dirigente. quando os meus pais me levavam, eu criança, e eu me lembro de uma festa da CIB muito forte, em que Deus me usou muito, eu ainda me lembro, a gente tinha um Fusca, e a gente foi nesse Fusca, meu pai estacionou ali perto do posto, na frente do galpão, eu me lembro de muitos detalhes. E eu me lembro de como Deus me usou, e de como criança eu admirava tudo aquilo, e dizia assim, olha que coisa linda, como Deus usa essa irmã. E a admiração que eu sempre tive pelas pessoas que Deus usava, e a senhora era uma dessas. E hoje eu me vi me arrumando para ir para a igreja e pensando, dizendo assim, poxa vida, o tempo passou, as décadas passaram, e aquela jovem que eu criança tanto admirei, a unção, a graça, a autoridade em Deus, hoje eu estar com ela aí, dividindo uma fala da parte de Deus, um culto, porque isso daqui é um culto. É verdade. Então, eu estou lhe contando essa história só para que a senhora entenda, de fato, o quanto eu me sinto honrada de estar aqui, o quanto eu, o quanto meu marido, o quanto a minha casa honra a presença de Deus na sua vida. Eu, a senhora, é um exemplo, mais do que um exemplo, na verdade, a gente honra, a gente admira o seu ministério, o seu esposo, a sua casa, a sua família, tá bom? Obrigada Deus também. abençoe em nome de Jesus. Eu estou muito feliz, o Wesley está aqui comigo, eu vou cantar, e logo após eu cantar, eu vou estar ministrando uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sei que o povo que está aqui gosta de palavra, gosta de Bíblia, e a gente vai estar ministrando uma palavra da parte de Deus. Vamos cantar, pastor Wesley? Pega ali o violão, em nome de Jesus. A tela para mim está travada, porque eu estou me vendo pelo notebook, mas vamos embora. A gente Deus tá vendo abençoe. você tá linda, viu? Tá Oh, linda. meu Deus. Já arrumou o cabelinho, o vaso já sentou aí do lado, pronto. Glória. Tá lindo os dois. O pessoal está me ouvindo bem aí? Alguém colocou que está sem som. Alguém está me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Então, beleza. Vamos embora. Pai do Senhor, pastora Vanessa. Paz do Senhor, pastor. Eita, glória. Glória a Deus. Vamos lá. Eita, canta esse, aleluia. Vamos cantar esse negócio. Eita, Jesus, esse daí é bom demais, Jesus. Deus. Espera aí que vai chegar, gente. Fica aí. Olha aí. Espera aí, crente, que tem resposta chegando aí, ó. Vem. Fica firme aí, crente. Dá aqui esse negócio. Olha, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é bom demais. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande, passa dentro da pequena, vai fazer surpresa, crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Eu vou cantar de novo. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande, passa dentro da pequena, vai fazer surpresa, crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. A vermelha aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí,
é nada, para o nosso Deus é nada. Olha, armadilha preparada para você. É uma guerra espiritual. Meu Deus! Se você não vê o inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos, olha, chegou nessa live para guerrear. Vai fazer o quê? Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado, ele entra ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo, ele vai trovejar contra ele, ele vai te esconder no batalha, ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto, ele queima os carros do fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Olha, Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado, e ninguém pode impedir. Prepare pra viver o novo, vem resposta aí. Prepare pra passar a guerra. Prepare o grito de vitória, hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Às vezes a luta parece que não vai acabar, a noite é fria e longa, será que é pra sempre? O deserto parece que vai nos matar, momentos que marcam a vida da gente. Olhe! Pessoas afirmam que o teu amanhã será de derrota e uma vida vã. Mas a cada palavra que tenta me amaldiçoar, Deus transforma em bênção e te faz prosperar. O meu Deus é maior que qualquer projeto de Satã. Ele tem o melhor para mim no futuro e eu creio que no teu amanhã tem surpresa chegando, Deus te surpreendendo, oração disparando, o tempo de cantar vai chegar. Vai ser do jeitinho de Deus, prometeu, e aumenteu, não crê. Tem convite pra festa, e no dia de grão, família reunida, graça e comunhão. Vai ficar na história que Deus vai fazer a tua trajetória. Prepare o culto da vitória, tem resposta aí. Prepare pra pagar o voto. Prepare pra viver um novo, tem resposta aí. Prepare pra baixar a terra, tem resposta aí. Prepare o tipo de vitória. Hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Prepare o culto. Prepare o culto. Sim! Faça o voto. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Vai ter coisa nova. Vai ter surpresa. Vai ter ação e graça. Vai ter coisa nova de Deus. A mão de Deus essa noite está se movendo, está fazendo, está realizando, está assinando, está decretando, a terminância. Você que tem um céu aberto aí, entra nesse manto com essa noite. Ele é grande, ele é
poderoso, eterno, Jesus. E essa live ele está passeando, está curando, está libertando, está dando quem crê. Entra nesse manto comigo e adora. Você que vai agora, pela presença agora, receba graça agora, receba poder agora, receba vida agora, receba renovo agora. Elemenaia vai a suplicando, elemenaia. Prepare o culto, declamandaia. Elemenaia vai a sugar. Prepare para pagar o voto, vem resposta aí. Preparo confirmado e ninguém pode ver. Prepare para viver o novo, vem resposta aí. Prepare para marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o de vitória, hoje são dias de guerra e amanhã. E amanhã serão de glória. Antigamente, o povo ia pedir uma vitória no altar. Aí o povo, pela fé, pastora Vanessa disse assim, vai ter culto em ação e graça. Não! O povo nem recebia a vitória, o povo dizia assim, olha, irmão, vai ter culto, a igreja vai ser convidada, vai ter bolo, vai ter guaraná. O povo já planejava o culto antes de receber a vitória. Hoje o povo nem oferece mais culto em ação e graça. Antigamente era culto em ação e graça no dia de domingo, até culto de doutrina tinha ação e graça. O povo agradecia, o povo contava a vitória. Hoje o povo não faz mais culto em ação e graça. É cada um no seu lugar. Ninguém quer colocar crente na casa da casa de ninguém para não fazer bagunça. É uma individualidade maior do mundo. O povo não conta. O povo diz assim, se a vitória vir, eu dou alguma coisa. Se a vitória vir, eu entrego alguma coisa. Mas Jesus está convidando a igreja a adorar. Faça o voto da vitória. Prepare o culto da vitória. Planeje o culto. Diga a Jesus, eu vou abrir a porta de casa para celebrar a vitória, porque vai ter vitória. Prepare o culto da vitória. Faça o voto. Aí nessa noite diga, olha Jesus, quando tu fizeres este negócio, quando esse movimento acontecer dentro da minha casa, quando esse comando terminar, quando essa vitória chegar na minha mão, Jesus, eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou realizar. Não espere chegar não, rapaz. Faça o voto antes de chegar. Elemenaia, vai qualquer coisa de gente que crê. Quem crê, vota antes de receber. Eu sei que já tem gente voltando em casa, dizendo, olha Jesus, quando acontecer eu vou cumprir. Prepare o culto, 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 vai ter resposta. Oh, glória! Tem gente viva aí, irmão? Minha tela tá travada. Aí eu tô dando lugar aqui, tô me vendo aqui pela telinha do notebook. De mídia sé. Deus abençoe os irmãos que aí estão. Alguns irmãos que nos acompanham já na nossa live, outros que são amigos nossos aí. Dete já está aqui, Deus te abençoe, Dete. Deus te abençoe todos os que estão chegando aí. Amém? Tem uma palavra de Deus. Pastora Vanessa, vá só controlando o meu horário aí. Se a senhora puder, quando faltar 10 minutos, a senhora puder ir me gesticulando, aí eu vou me ligando, tá certo? Na questão do tempo. Mas eu orei a Deus e o Senhor gerou uma palavra no meu coração e eu queria dividir com os irmãos que aqui estão nesta noite. E eu quero ler, eu queria que quem tivesse com a Bíblia mantesse aberta, mas eu vou ler em Números, capítulo 22. E eu vou ler só um versículo, porque eu vou ler um versículo no capítulo 23, porque eu vou decorrer a história a partir do 21. Mas eu vou ler um versículo como base, o 23, versículo 8, capítulo 23 de Números, versículo 8, que diz: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis
ameaçar. Yes! Meus irmãos, o Senhor gerou essa palavra no meu coração, que é uma palavra tão conhecida sobre Balaão. E eu queria falar primeiramente sobre o livro em que essa história está, o livro do livro dos Números, que faz exatamente parte do conjunto de livros que formam o Pentateuco. Se nós enxergarmos o contexto do livro dos Números, a gente vai compreender que é como se fosse uma continuação do livro do Êxodo, é como uma continuação da história. E aí, quando Moisés decide fazer o recenseamento do povo, fazer a contagem do povo, contar o povo, e ali algumas diretrizes novas o Senhor começa a dar para o povo a partir de Moisés. Em que sentido? O povo agora se junta, alguns espias se levantam para entrar, para conhecer a terra, para ver o que a terra tinha para oferecer, para que o povo pudesse compreender com quem lutaria, a terra que entraria, enfim. Nós enxergamos muitas situações, mas enxergamos no livro dos Números também alguns conflitos entre a nação de Israel com o próprio Deus, algumas cenas de murmuração. Agora o povo se sente cansado de comer maná, agora o povo quer carne, enfim, alguns conflitos do próprio Moisés, algum conflito familiar. No capítulo 12 a gente enxerga quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, e aí Moisés olha e diz assim, poxa, deixa pra lá, mas Deus diz assim, olha, fui eu que vi, eu vou agir, pronto. Moisés, não é mais com você, não é uma questão de você pedir ou querer ou não. Existem situações, irmãos, que a mão de Deus age, que a questão não é se a gente quer que haja ou não, é uma situação que Deus simplesmente decide agir. E aí vários conflitos, várias situações é narrada ali no livro do Êxodo, mas no livro de Números. Mas quando nós enxergamos no capítulo 22, nós enxergamos uma história clássica da história de Israel enquanto peregrinava pelo deserto. Histórias de peregrinação, que é a história de Balaão, quando se levanta contra o povo de Deus. E aí, repare qual era a cena, repare bem qual era o cenário que aconteceu. No capítulo 22, a gente começa a enxergar que o que assombrou o rei de Moabe, o que assombrou foi o que tinha acontecido em uma guerra anterior contra os amoreus. Agora, repare só a situação. O povo estava peregrinando, o povo tinha saído do Egito, o povo agora estava andando em busca de uma promessa, para um lugar que, de fato, talvez não conhecesse para onde andava, o amanhã era muito incerto, o povo estava sendo direcionado a confiar no Senhor. E agora, dentro dessa caminhada, os amorreus agora se negam a deixar ao povo de Deus passar. Quando eles pedem, deixa a gente passar, a gente não vai tocar em nada, não vai beber água do poço de vocês, a gente não vai comer do que vocês plantaram, a gente só quer passar por aqui em segurança. Aí os amorreus dizem assim, não vai passar, e se levantam contra uma guerra contra o povo de Deus. Irmãos, preste atenção aqui. O povo não queria guerrear. O povo só queria viver a promessa. O povo não queria guerra com ninguém. O povo só queria caminhar em busca da promessa. Mas tem gente que decide arrumar contenda, briga e guerra com pessoas que estão apenas caminhando em busca da promessa. E o que aconteceu foi esse, tá? Morreu, disse assim, vocês não vão passar por aqui, a gente não quer que vocês passem, e se levantou contra o povo de Deus. E eu tenho uma coisa para lhe dizer sobre essa história. Em todo o cenário, quando o povo de Deus ia guerrear, que eles invocavam Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, era um povo que não tinha habilidade militar, era um povo que não tinha armamento. Irmãos, preste atenção, o que o povo tinha no Egito, o que o povo tinha ali no Egito era somente instrumento para fazer tijolo e instrumento para plantar. Eram as únicas coisas que o povo possuía. Mas o povo que não tinha habilidade militar, quando o Senhor decidia descer no arraial em favor daquele povo, quem não sabia lutar, aprendia a lutar. Quem não sabia manejar, aprendia a manejar. E agora os amorreus se levantam contra o povo de Deus. Mas aí quando... Preste atenção que o Senhor desce no arraial e o povo vence e o povo ganha a batalha. Os amorreus são exterminados e agora a terra
Preste atenção aqui, a terra que o povo de Israel nem queria, que não era nem intenção de brigar, Deus decidiu dar a eles. Tem coisas que a gente não tem nem intenção de guerrear, tem coisas que a gente não tem nem interesse de ganhar, mas Jeová decide nos entregar. Agora a terra dos amorreus era a terra que Israel estava ali, pronto e ponto. Só que quando o rei de Moab enxerga essa situação, ele olha assim e diz, rapaz, esse povo não está brincando, não. Olha que Deus é com esse povo. Primeiro porque já tinha uma fama entre todas as nações de que esse povo passou pelo meio do mar, que o Deus dele abriu o mar, isso era um feito extraordinário, e que o maior exército da época, que era o exército do Egito, que era mais bem preparado, ele simplesmente foi desbaratado pelo mar sem o povo precisar lutar. Mas agora, repare bem, o rei de Moab vê. O rei de Moab vê e ele se incomoda com algumas coisas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, pastora Vanessa. Sobre o que trouxe incômodo ao rei de Moab. Haviam coisas que foram e sobre esta aliança vinham algumas coisas que trouxe incômodo ao rei de Moab. Repare bem, quando ele observa, ele traz algumas questões que trouxe incômodo a ele. A primeira questão que trouxe incômodo ao rei de Moab foi a unção de crescimento que havia no povo. Se nós observarmos no capítulo 3, ele diz assim, é um povo que está crescendo e que está aí andando pela face da terra. A primeira coisa que incomodou Balaque foi a unção de crescimento que havia no povo. Pastora Vanessa, era um povo que murmurou, era um povo que deu trabalho, era um povo que quase matou Moisés do coração, mas era o povo de Deus. Aleluia! Era um povo que ele decidiu ter zelo. Repare, era um povo que Deus decidiu ter uma aliança. Na antiga aliança, quem foi chamado como povo eleito, nação santa, povo adquirido, foi a nação de Israel. Era um povo que Deus simplesmente decidiu amar. E havia um crescimento extraordinário. Nós enxergamos em outra situação de como o crescimento do povo, de como essa unção de crescimento. Repare que de 70 cresceu um povo numeroso. Repare que no livro do Êxodo, capítulo 1, nós enxergamos que Faraó, ele reuniu o seu povo, ele fez uma reunião onde não tinha hebreu, ele fez uma reunião só com egípcio, e deu uma ordem para que houvesse uma opressão, e deu uma ordem para que o trabalho fosse executado. Houve uma reunião secreta contra o povo. Pastora Vanessa, enquanto o povo estava trabalhando nos campos de trabalho no Egito, tinha sido convocada uma reunião contrária para deter o crescimento do povo. Aqui, o povo estava na terra dos amorreus, porque Deus decidiu dar a eles, mas enquanto o povo estava na terra, do outro lado, o rei de Moab, mais uma vez, estava tramando algo secreto, porque estava incomodado com o crescimento do povo. Eu costumo dizer, pastora Vanessa, que tem guerras que nós vencemos, que são guerras secretas, que são guerras que nós nem sabemos que estamos lutando. Porque enquanto o povo de Deus estava trabalhando no Egito, havia uma reunião contrária. Enquanto o povo estava na terra dos amorreus, que foi dada a ele, havia uma reunião contrária dentro de Moab. O povo não sabia do que estava acontecendo, mas mesmo sem saber, o povo estava vencendo. O povo não sabia que o rei de Moab ia levantar um profeta para dizer uma palavra contrária, mas o povo não precisava saber. Eu aprendo com isso, pastora Vanessa, que tem lutas que a gente conhece, tem lutas que a gente sabe que está enfrentando, mas tem lutas que Deus decide manter em secreto, tem lutas que enquanto a gente está marchando, tem lutas que enquanto a gente está trabalhando, tem lutas que enquanto a gente está no campo de trabalho,
Mandará sobre Camântia. Ai, as reuniões contrárias acontecem, mas o Senhor vai pelejando uma por uma. Repare que Faraó fez uma reunião para deter o crescimento do povo. Quanto mais ele tentava deter, mais o povo crescia. E a primeira coisa que trouxe incômodo ao coração do rei de Moabe foi a unção de crescimento. No versículo 3 do capítulo 22, ele diz assim, olha, preste atenção, esse povo, eles estão crescendo, estão andando pela face da terra. Tem que ter cuidado com esse povo, porque senão esse povo vai crescer demais. Havia uma bênção de Deus sobre o povo. Deus decidiu fazer o povo crescer. Repare que no primeiro século, na igreja primitiva, o livro de Atos traz a referência que enquanto mais se oprimia, mais a igreja crescia em graça, mas também crescia em número, porque a marca deste povo, chamado povo de Deus, é quanto mais este povo sofre, mais este povo cresce. Quanto mais a opressão acontece, mais o povo cresce. E o que incomodava ao rei de Moabe era entender que havia um crescimento inexplicável sobre o povo. E todo crescimento que não é justificado de maneira humana incomoda quem tem visão humana. O rei de Moabe, ele tinha olhar humano, mas ele não conseguia entender que havia uma ordem de crescimento divino. E tudo que é divino, tudo que é inexplicável, incomoda as pessoas que vivem na ótica humana. A primeira coisa que trouxe incômodo para buscar amaldiçoar o povo foi o crescimento. Então você, meu irmão, que está nessa live, não se preocupe se você é perseguido pelo crescimento, pela forma que Deus age com você, pelo crescimento que Deus decide dar, tudo que vem nas suas mãos. Não se preocupe, foi exatamente isso que Balaque viu, foi exatamente um dos motivos que ele viu e tentou amaldiçoar o povo de Deus. A segunda unção, pastora Vanessa, que ele se incomodou, no versículo 4, foi a unção de conquista. Meu Deus. Porque não era um povo que somente crescia. Meu Deus. Tem gente que cresce, mas não consegue conquistar nada. É verdade. Quando parece que vai para frente e volta para estaca zero. Ai, Jesus, isso é forte. Tem gente que cresce e diz assim, rapaz, agora o negócio vai. Mas quando está crescendo, parece que volta para estaca zero. Porque sobre o povo de Deus não está somente a bênção do crescimento, está também a bênção da conquista. Irmão, havia uma bênção extraordinária da parte de Deus para com esse povo. Havia uma bênção de maneira tal que aonde esse povo colocava a mão dava certo. Era um povo que crescia. Isso nós enxergamos desde Abraão, quando no capítulo 15 recebeu uma promessa de que os descendentes dele estariam ali naquela terra, iriam sofrer opressão por 4 gerações, por 430 anos, aquele povo ia sofrer, mas que havia uma aliança que não dependia de Abraão, que não dependia do homem. O próprio Deus passou por meio dessa aliança com o povo. Então, repare que essa bênção, a bênção abraâmica, já seguia este povo. Repare que quando Abraão estava em Gerar, o rei de Gerar teve que reconhecer: Abraão, tudo que você faz, tudo que você coloca a mão é abençoado. Aí, repare que nós enxergamos isso em Isaac. Pastora Vanessa, havia uma bênção tão especial para a vida de Isaac em Gerar, que o rei de Gerar olha e diz assim: rapaz, vai embora, que a terra não comporta eu e você. Tem noção do que é isso? É uma bênção de conquista e de crescimento enorme que havia sobre Isaac. Nós enxergamos isso em Jacó. Jacó teve que sair, teve que partir das terras do seu sogro, porque não dava mais para continuar ali, porque o crescimento e a bênção de conquista que havia sobre Jacó, independente dele ter passado pelo Jaboque ainda, independente das formas que ele agia, Deus decidiu abençoar Jacó. A bênção abraâmica
estava sobre ele. E em tudo que ele colocava a mão, ele prosperava. Porque crente que é crente de verdade, ele tem unção de crescimento, mas ele também tem unção de conquista. Crente conquista coisas em lugares improváveis, em momentos improváveis. Pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, ele coloca a mão e cresce, ele coloca a mão e dá certo. Ele entra numa terra só com semente, como Isaac chegou em Gerar, mas ele joga as sementes na terra, e a semente que era ela se multiplica em 100. A palavra do Senhor diz que Isaac, no Gênesis 6, que a semente se multiplicou em 100 por 1. Foi isso que aconteceu. Havia uma bênção de Deus sobre o povo. Havia uma unção de conquista. Havia uma unção de crescimento, mas não era só de crescimento. Em tudo que o povo tocava, dava certo. E agora, no versículo 4 do capítulo 23, agora Balaque tem medo dessa unção. Ele diz assim, olha, esse povo vai entrar aqui, e assim como vaca come pasto, assim como vaca come pasto, assim esse povo vai devorar tudo. Tudo que esse povo coloca a mão dele, tudo que esse povo pisa, dá certo. Tudo que esse povo coloca a mão conquista. E não tem como amaldiçoar, decamanto, dereminária. Não tem como fazer retroceder a quem Deus decidiu abençoar. Meu irmão, se tem unção de conquista na sua vida, se tem unção de conquista na sua vida, se Deus decidiu abençoar o que você coloca a mão, não tem Balaão do inferno, não tem bruxo, não tem oráculo das trevas que detenha a unção de conquista que está sobre quem Deus escolheu. A terceira unção está no versículo 6. Repare. Balaque enxerga o cenário, teme e diz assim, esse povo é diferenciado. Meu Deus. E aí, ele decide chamar a Balaão, que era profeta vendido, mentiroso, bruxo. Meu Deus. Que se vendia por qualquer coisa. E aí, quando ele chama a terceira coisa que tinha no povo, a terceira unção que se tinha sobre o povo de Deus, pastora Vanessa, era a unção de força. Meu Deus. Porque tem gente que cresce, tem gente que conquista, mas tem gente que abre mão das coisas que conquistou por qualquer coisa. Tem gente que perde a força por muito pouco. Só Pastora, que havia uma força. Se cair, nós vamos voltar, tá? Tá. Eu não vou parar você, não. A gente volta, tá? Continua pra mim. Tá bom. Repare bem, havia uma unção de força. A terceira coisa que trazia incômodo a Balaque era a força. No versículo 6 ele diz assim, é um povo que cresce, é um povo que anda e é um povo que tem força. Aleluia! É um povo que não cansa. É um povo que conquista e quer conquistar mais. Repare que todos os cenários, repare que quando Neemias ele convoca o povo para reconstruir os muros, por algum momento as forças do povo começam a desfalecer. Quando começa a desfalecer, Neemias ora e diz assim, Senhor, fortalece as nossas mãos. Porque algo que sempre foi muito forte, marca do povo de Deus, é a força. É povo que não desiste. A perseverança é marca de crente. Perseverança é marca de crente. E uma coisa que incomodou o Balaque foi a força que o povo tinha. É um povo que não cansa de andar. Era algo que era inexplicável. Era um povo que andava a pé, mas as pernas não inchavam. Era um povo que andava, mas era um povo que não se cansava. Quanto mais andava, mais se tinha vigor. Havia força. Lá no Egito, no capítulo 1, no livro do Êxodo, o trabalho se aumenta, a opressão se aumenta. E quanto mais se aumentava, mais o povo trabalhava. O texto bíblico diz que a vida do povo se tornou amarga, mas mesmo assim, em nenhum trecho bíblico diz que o povo cansou, o povo deixou de trabalhar. Era a opressão aumentando e proporcional à opressão que se aumentava também a força do povo. Então, três coisas que trouxe incômodo a Balaque. Foi o crescimento, foi a conquista e foi a força que o povo possuía. Eu quero lhe dizer que quem tenta lhe deter, meu irmão, não tenta lhe deter em vão. Tem alguma coisa em você
você que incomoda quem está te observando. É interessante observar, pastora Vanessa, que enquanto o povo produzia, o capítulo 22 abre dizendo, o rei de Moabe viu. Enquanto o povo estava produzindo, o rei de Moabe estava observando. Eu aprendo duas coisas. A primeira coisa é o olhar de outras pessoas não atrapalhou a produção do povo de Deus. Não importa quem está nos olhando. Não importa quem está nos vendo. Não importa se está olhando porque está admirando ou porque está criticando. Continue trabalhando. Continue marchando. E a segunda coisa que eu observo é, mesmo quando a gente está trabalhando, a gente diz assim, eu não vou olhar, eu não vou prestar atenção, eu vou continuar trabalhando, porque não me importa quem está olhando para mim. É compreender que quem tem a unção de Deus na vida não passa despercebido em lugar nenhum. Sempre é observado. Ele estava vendo. E agora, repare, ele chama a Balaão, profeta comprado, porque até então a palavra que saía da boca de Balaão era tiro e queda. Quem Balaão decidia abençoar era abençoado. Quem Balaão decidia amaldiçoar era amaldiçoado. E agora Balaque chama e diz assim, ó, tem um povo que está andando aí pelo meio da terra. Eu estou vendo a hora esse povo dominar tudo. Faça o seguinte, vá lá, amaldiçoe este povo. Eu li sobre esse capítulo, pastora Vanessa, e eu queria trazer aqui uma referência sobre o caminho que Balaão percorreu até chegar a Balaque. A primeira vez que Balaão foi tentar se encontrar, primeiro que Balaão foi perguntar a Deus, e Deus disse assim, eu decidi abençoar este povo. Pronto e ponto. Eu decidi. Mas agora, Balaão se atreve a encontrar-se com Balaque procurando dinheiro. Ele se atreve e ele pega um caminho. Repare bem. Ele prepara a jumenta que sempre andava com ele. Você conhece a história, vocês conhecem a história. E junto com alguns que estavam com ele, ele segue o caminho. E esse caminho teve 3 etapas. A primeira etapa, quando o anjo de Deus se apresenta, a jumenta pega um caminho contrário e vai por outro caminho, porque ela teme. Eu quero lhe dizer uma coisa. O olhar da cobiça de Balaão não deixou ele ver o anjo. A jumenta viu e a cobiça impediu Balaão de ver. Olhar de cobiça, olhar de gente interesseira, impede de ver coisas que até as pessoas menos improváveis ou os menos improváveis conseguem enxergar. Meu Deus! Porque a jumenta viu, irmãos. A jumenta viu. Aí o primeiro caminho, pastora Vanessa, quando ele pega a jumenta, que ele vai seguindo, a jumenta volta. O segundo caminho diz que haviam muros. Haviam muros dos lados e haviam vinhas. O caminho já começou a ficar mais estreito. E aí, mais uma vez, o anjo do Senhor se apresenta e a jumenta tenta voltar, imprensa o pé de Balaão. E o caminho vai ficando mais estreito. Ele bate nela e continua o caminho. Mas na terceira etapa desse caminho, pastora e irmãos que aqui estão, na terceira etapa deste caminho, meu Deus. O texto diz que Balaão, junto com a jumenta, foi colocado em um caminho estreito, que não teve mais saída. Eu meditava por esse caminho e eu tiro algumas lições sobre de como Deus sabe deter Balaão. Eu quero dizer uma coisa a alguém que está nessa live. Deus sabe como deter Balaão. Repare que em torno desse caminhar, os caminhos foram se estreitando. Havia um caminho largo, depois havia um caminho entre muro e vinhas, e depois um caminho que é descrito por Moisés como um caminho estreito. O problema de Balaão, quando ele saiu para amaldiçoar, era achar que os caminhos estavam abertos para isso.
Meu Deus. O problema de Balaão é achar que ele tem porta aberta em todo canto. É O verdade. problema de Balaão é achar que ele tem caminho aberto em todo canto. Mas em nome de Jesus, nesta noite, eu quero profetizar que os caminhos dos profetas que tentam amaldiçoar o povo de Deus, o caminho de Balaão vai se estreitar. O caminho de Balaão vai se estreitar. Deus vai encontrar Balaão no meio do caminho. O problema de Balaão é que ele achava que o caminho estava aberto. Só que o Senhor foi estreitando os caminhos. Foi dizendo, Balaão, você não passa por onde quer. O problema de Balaão era achar que a palavra dele era de grande valia e que a palavra dele abria a porta para quem ele quisesse e fechava para quem ele quisesse. Mas Deus mostra a Balaão, porque eu estou aqui nesta noite pregando aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre porta e ninguém fecha, a chave de Davi, a chave de autoridade suprema da igreja, do céu, do inferno, da terra, ainda está na mão dele. E é ele que controla caminho. E nesta noite eu quero profetizar para alguém, Deus vai estreitar os caminhos de Balaão, porque Balaão pensa que anda por onde quer, pensa que passa por onde quer, pensa que manda na porta, vou fazer assim, vou agir assim, vou falar assim. Deus está dando edecamante, um retroceder para Balaão nesta noite. Aleluia! Meu Deus. A ponto de que o caminho ficou tão estreito, a ponto de que o caminho ficou tão estreito, de que ele não conseguiu se mover mais, até que ele compreendesse que ele não ia andar para amaldiçoar nada, que ele ia ser obrigado a abençoar sim. E entenda só, irmãos, olha aqui, a bênção que saiu da boca de Balaão não mudou em nada a bênção que já estava sobre o povo. A grande questão, o povo não passou a ser mais abençoado por conta disso, não. A grande questão de Balaão ter que abençoar o povo era simplesmente para que ele reconhecesse. A bênção que saía da boca de Balaão não era porque o povo precisava ser mais abençoado, não. Era para que ele reconhecesse com as palavras dele de que havia uma bênção extraordinária sobre o povo. Não se trata de que as coisas que precisam ser liberadas para a sua vida dependem da boca de ninguém. A grande questão aqui não é essa. A grande questão não é que as coisas que vão ser liberadas sobre a sua casa, meu irmão, sobre a sua vida, dependem da boca de ninguém. O que nós dependemos da palavra de decreto que sai da boca de Deus, que está no céu. A grande questão não se tratava de que Israel precisasse ou não. A grande questão era uma palavra de reconhecimento que Deus estava com o povo. E agora, quando ele entende isso que a jumenta fala, ele entende... Ele segue e encontra. E aí acontece 5 oráculos. Eu já estou correndo. E aí acontece 5 oráculos. Repare bem a situação. No primeiro oráculo, o oráculo era quando alguém invocava uma resposta a uma divindade. No primeiro oráculo, no capítulo 23, ele olha para Balaque. E ele diz assim, como eu posso amaldiçoar? Como eu posso proferir maldição? Como eu posso usar a boca para amaldiçoar a quem Deus abençoa? Ele reconhece que não tem como amaldiçoar. Não tem boca que possa se abrir. Não tem palavra que seja eficiente para amaldiçoar a quem Deus decidiu abençoar. Não tem palavra que seja eficiente, que consiga amaldiçoar a quem Deus decidiu abençoar. Provérbios 26 diz que maldição sem causa não prospera. Não tem boca que tenha força para amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar. No segundo oráculo, repare bem, no segundo oráculo ele diz assim, Deus não é homem para que minta, ainda no capítulo 23.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso promete, deixa de cumprir, versículo 19. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar. Mas agora, no 23, no segundo oráculo, ele diz assim: não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Repare, a primeira coisa, ele é convidado a jogar maldição com a boca. Aí Balaque diz assim, tá bom, já que você não consegue amaldiçoar, faz um catimbó, faz uma macumba, invoca um negócio aí. Porque quando ele diz assim, contra Israel não há encantamento, a grande questão não era mais amaldiçoar com a boca, era fazer algo, era produzir algo com as mãos. Meu Deus! Tem gente que tenta amaldiçoar com a boca, quando não consegue, tenta deter com as mãos. Mas Balaão estava reconhecendo, não tem mão, não tem boca. Que cama. Alguém está vivo aí, irmão, e está recebendo esta palavra. Não tem mão, não tem boca que haja para amaldiçoar a quem Deus decidiu abençoar. Balaão, pastora Vanessa, ele tem vários modos de agir. Tem Balaão que é descarado. Tem Balaão que é descarado. Balaão tem inúmeras facetas. Tem inúmeras paletas de Balaão. Tem os Balaão, eu vou falar. Tem os Balaão que eles amaldiçoam na cara dura mesmo. Que eles dizem assim, vai prestar não. Vai dar certo não. Não vai prosperar. Deus não é com ela. Deus não é com ele. Não vai para frente. Mas tem o Balaão embutido. Tem o Balaão que fica assim, eu não sei de nada. Mas por dentro o infeliz está, vai dar certo não. Prospera não. Tem o Balaão que fica, bom, eu não vou dizer nada. Eu vou ficar calado e vou deixar o tempo mostrar. O tempo vai mostrar mesmo. O tempo faz questão de mostrar com quem Deus é. Deus tem prazer de se utilizar do tempo para mostrar com quem ele é. Tem o Balaão descarado, mas tem o Balaão camuflado, que fica por ali andando. Fica por ali, lança uma palavra de veneno aqui, lança uma palavra de veneno ali, lança uma dúvida no coração de alguém. Tem os Balaão camuflados que tenta lançar dúvida no coração das pessoas para que as pessoas não acreditem que Deus é conosco. Chega num ambiente e diz assim, eu não sei de nada, eu não sinto paz, você não sente porque você não tem. É verdade! Eu não sei. Aí o pior, pastora Vanessa, é quando o Balaão é questionado. Que a pessoa diz assim, mas rapaz, por que tu não está dizendo isso? Por que tu não sente paz? Eu não sei o que é, não. É um negócio aqui. Eu conheço essa raça. O bichinho, aleluia. Tem o Balaão que ele amaldiçoa na cara dura, que ele se levanta na cara dura, que ele decide deter, que ele se impõe mesmo contra o crescimento, contra a conquista, contra a força. Mas tem aqueles que estão embutidos e esses são os piores, os que rodeiam. Mas não importa se é de maneira explícita ou implícita. Deus está estreitando o caminho de Balaão nesta noite. Para que alguém compreenda que se for para tocar em mim e em você que está assistindo essa live, alguém pensa que anda por onde quer, alguém pensa que entra pelos caminhos que quer, alguém pensa que coloca o seu nome em roda de conversa da maneira que quer, alguém pensa que lança o teu nome, alguém pensa que vende a tua história. Aquele povo tinha uma história. Aquele povo passou pelo mar. Aquele povo bebeu por água da rocha. Aquele povo comia comida que descia pelo céu. Ai, irmão, era gente que tinha história. E gente que tem história com Deus. A história não é vendida assim, não. As coisas não acontecem assim, não. Não é qualquer pessoa que monta no jumento e sai de casa decidido a anular o que Deus já determinou que prospera, não. As coisas não são assim. Irmãos, eu estou pregando essa palavra, mas eu prego para mim, porque tem hora que algumas palavras eu vou dizer.
A gente é humano e tem hora que algumas palavras nos incomodam, pastora Vanessa. Uhum. Tem hora que vem uma palavra assim como uma seta no coração. E aí, a pessoa diz assim, não vai dar certo. Aí se levanta um vento, aí o diabo lança aquela palavra, a gente diz assim, rapaz, será que aquela pessoa não estava com razão mesmo? Será que não é para dar certo? A gente fica pensando, aí Jeová chega e diz assim, lembre que você tem história comigo. Aleluia! Lembre das histórias que eu tenho percorrido com você no deserto. Lembre das histórias que a gente já construiu. Lembre do que a gente já construiu nesse caminho. Não é qualquer palavra de qualquer pessoa que pode fazer você desacreditar do que eu tenho construído contigo no deserto. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para alguém. Não deixa a palavra de ninguém desconstruir o que Deus tem construído com você nesse deserto. Não deixe nenhuma palavra mentirosa desconstruir dentro de você o que Deus tem construído em você dentro desse deserto. Tem uma história de milagre, tem uma história de água, tem uma história de pão, tem uma história de sustento, tem uma história de nuvem de glória que palavra nenhuma vai conseguir apagar, que mão nenhuma vai conseguir apagar. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Decando, neremenergue, há uma história que Balaão não pode apagar. O problema é que Balaão queria tocar em gente abençoado e gente que tinha história com Deus. E coisa de tolo é tentar tocar em gente que tem história. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que têm história com Deus. E não é a palavra de Balaão que vai destruir o que está sendo construído nesse deserto. Ele fala 5 oráculos. E aí, no segundo oráculo, ele reconhece: nem a minha boca consegue, nem o que eu fizer com as minhas mãos vai conseguir destruir o que o Senhor fez por esse povo. Agora, repare bem, o terceiro oráculo, Balaque disse a Balaão: venha, deixa eu levá-lo a outro lugar, talvez Deus guarde dali vocês, não abençoe. Balaque leva Balaão em um lugar para que ele edifique um altar. Balaão, faz alguma coisa. Já que você não consegue amaldiçoar com a boca, já que você não consegue fazer nada com a mão, vamos erguer um altar para amaldiçoar. Pastora Vanessa, a senhora sabia que tem gente que ergue altar para fazer oração precatória? Tem gente que ergue altar para fazer campanha contrária a quem Deus decide abençoar. Meu Deus. Tem gente que tenta erguer altar de engano. Parece ser altar de verdade. Parece ser altar de adoração, mas é altar de mentira. Parece ser altar de adoração, mas é altar de competição. Parece ser altar de adoração, mas é altar para dar satisfação. Deus não trabalha com altar de competição. O terceiro oráculo, a proposta é: constrói um altar. Porque vai que nesse altar a gente consiga amaldiçoar esse povo. Altar que não é erguido para a glória não prospera. Altar que não é erguido para a glória não fica de pé. Altar que não é erguido com propósito não fica de pé. Isso não acontece. O terceiro oráculo, Balaão precisou entender que nenhum altar que ele erguesse era capaz de amaldiçoar quem Deus abençoou. E eu tenho visto por esse tempo Deus colocar altares mentirosos por terra. A mão de Deus está varrendo o altar com santidade. E aonde tem altar que se levante para ferir o povo, porque Deus tem preservado um povo no meio do povo. E aonde tem altar que tem se erguido, aí alguém diz assim: a promessa que o Senhor fez a Pedro, a porta do inferno não vai prevalecer. Não vai prevalecer contra a igreja que é de Deus, mas contra a igreja que já perdeu o candelabro, a igreja que o candelabro já foi retirado. Cai sim, altar que não é feito, aleluia, para a glória de Deus, cai sim. Balaão tentou fazer um altar, mas não era altar de bênção. E todo altar, meu irmão, você que está nessa live, não se assuste com os altares que Deus vai colocar por terra. Não se assuste
Alecamenéria sobre canto de Minácia. Elemenérdia, porque se for erguido por Balaão, vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra. A igreja em Éfeso, lá nas cartas escritas, a igreja da Ásia Menor, a igreja em Éfeso venceu a doutrina de Balaão. Era o povo tentando amaldiçoar a igreja, e o povo, tome palavra, a igreja em Éfeso era uma igreja doutrinada da palavra. A doutrina de Balaão, de Nicolaíta, não prosperou sobre ela, porque quando Balaão chegava, encontrava a Bíblia. Quando Balaão chegava, o povo mostrava que aquela igreja estava de pé, que ali tinha altar limpo e comprometido pela palavra. Aleluia! Isso foi no terceiro oráculo. No quarto oráculo, quando acontece isso, diz assim: ei, rapaz, aí Balaque compreende que não tem como abençoar o povo, não tem como amaldiçoar, e diz assim: faz o seguinte, Balaão, tu nem amaldiçoa, mas também não abençoa, não, rapaz. Deixa esse negócio quieto. Porque tem gente, pastora Vanessa, eu já estou caminhando